Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento Web. A gente vai continuar falando de seletores, mas desta vez nós vamos utilizar seletores juntamente com JavaScript e não CSS. Como o nome diz, seletores são usados para selecionar elementos. A gente pode selecionar esses elementos para aplicar CSS nele, dentro da tag Styles, ou a gente pode selecionar elementos para manuseá-los, como elementos do DOM. A gente já fez isso utilizando o método getElementById do document. Lembra? document.getElementById e pegava um elemento pelo seu ID, e aí, tendo este elemento, a gente utilizava JavaScript para manuseá-lo, para alterar suas propriedades. Nós vamos fazer isso agora utilizando um outro método chamado querySelector. Me fugiu a memória agora o nome do... Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos começar um novo arquivo HTML, onde eu vou colocar 3 parágrafos. Primeiro parágrafo. A gente esquece das coisas também, a idade vai chegando. Segundo, felizmente ele tem o querySelector mesmo, mas felizmente a gente tem aqui o nosso Visual Studio Code que faz o completo código. Tem o querySelector e o querySelector All, que é o selecionar todos. Vamos ver isso trabalhando. Bom, nós temos aqui 3 elementos parágrafos, 3 tags parágrafos, que vão gerar 3 elementos parágrafos. E como é que a gente coloca um script, JavaScript na página com a tag scripts? Vamos lembrar o que a gente tinha para selecionar um elemento. Quando a gente tinha um elemento com ID, tipo, primeiro eu queria selecionar esse elemento, a gente utilizava o método getElementById do document primeiro. Isso aqui nos traria o elemento P. Vamos ver isso. console.log document getElementById primeiro. Vamos lá no, só para lembrar, no go live. Assim, vamos lá inspecionar. Vou botar aqui do lado direito. Console. Pronto, ele pegou só o primeiro parágrafo, certo? Porque eu peguei o elemento pelo ID primeiro. Pode deixar aqui. Só que agora eu quero selecionar todos os elementos page. Existe um outro método para isso, que é o querySelector All. Ele vai selecionar todos os elementos que estejam dentro deste seletor, não dentro desse seletor, que sejam selecionados por esse seletor, que nem a gente fez com o CSS. Quando colocar no seletor P, ele aplicava aquele CSS a todos os elementos P. Aqui é a mesma coisa, ele vai selecionar todos os elementos P. No caso, como é o querySelector All, ele nos traz mais de um. Ele nos traz um array. Vamos ver isso. Vamos colocar let's elementos igual e vamos dar um console.log. Aliás, botando apenas log, tab, ele vem console.log. Eu aprendi isso faz pouco tempo. Vamos pegar aqui os elementos. Vamos ver. Node list. São 3 elementos. O P que tem um ID primeiro e 2 outros P's. Se eu aumentar aqui, veja, nós temos uma array com 3 elementos, né? Nós já estudamos array, lembrando que ela começa a contar do 0, então tem a 0, 1 e 2. Podemos ver que são 3, dando um console log. Agora não funcionou. Agora não funcionou o log. Chamando a propriedade length da array. Então, são 3 elementos. E esse selector aqui funciona exatamente como na aula passada. Nós podemos utilizar seletores agregados. Então, se eu vier aqui e colocar uma div e esse P aqui dentro, e eu vou querer selecionar todos os P's que
que estão dentro de div, o que você acha que vai ter aqui? Vai ter apenas um, que só tem um P dentro de div. Se eu voltar aqui, continua sendo uma array, mesmo que seja uma array com um elemento de tamanho 1. Mesmo que seja 0, se eu botar aqui div, não dentro de div, mas span, não tem nenhum. Vai ser uma array vazia. Continua sendo uma array, só que vazia, de tamanho 0. Esse query selector all sempre nos traz uma array. Vamos voltar aqui para div. É claro, se eu tiver todos eles, pelo menos 2 dentro de div, são 2. Vamos colocar um outro exemplo aqui com input. Vou colocar 3 inputs, tipo texto. Input é uma caixa de texto, né? Bom, é uma caixa de texto, eu vou botar type igual a text. Input vai ser uma caixa de entrada do tipo texto. Vou colocar aqui um placeholder, que é um texto que fica lá como ocupando um lugar até que alguém digite. Então, texto 1, eu vou colocar mais 2. Placeholder, texto 2, texto 3 e vou colocar um number também. Não, aqui não pode ser number. Esse aqui eu vou tirar o placeholder. Poderia colocar um número qualquer. Bom, se eu continuar aqui vai vir vazio, porque não tem nem de 1P, está vazio. Mas nós temos aqui 3 elementos. Se eu colocar como div select all input, quantos elementos ele vai me trazer? 4, porque nós temos 4 inputs. Node list 4. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. 0, 1, 2, 3, 4. Agora, como eu falei, a questão dos seletores ela é muito ampla. Eu posso colocar entre colchetes, selecionar por propriedade, por atributo do elemento. Então, lembrando, o que é o atributo? Type, placeholder, tudo isso que está aqui dentro são atributos. Posso selecionar todos os inputs que sejam do tipo type igual a text. Agora vai me selecionar 3, apenas os 3 primeiros. Se eu colocasse aqui number, seria só 1. Certo? Existe um outro método que é o query selector. Nesse caso ele me traz apenas um elemento. Ele não é all. Veja, input. Ele não é uma matriz. Por isso quando eu tomo o length, o tamanho, ele é undefined. Ok? Esse tipo de seletor não é utilizado apenas para JavaScript. Esses seletores eles funcionam tanto para CSS quanto para JavaScript. Se eu colocar um style dessa forma, input type igual a text, e eu vou colocar, por exemplo, um background color igual a brown, veja, ele me pega, ele coloca o CSS também. Então esses seletores, e aí eu volto a falar, a questão de seletor, estudo de seletor é um mundo, existem várias formas de selecionar elementos, e ela pode ser utilizada tanto para CSS quanto para JavaScript. Vamos ver um caso que a gente poderia usar um seletor na prática, talvez, para validar um formulário. Vamos dizer que isso aqui seja um formulário e a gente quer que esse formulário, quando ele for enviado, o texto não possa ser vazio. Então vamos colocar um botão aqui, button, enviar formulário. Vamos dizer que tem um formulário aqui, a gente não viu o formulário ainda, mas a gente já viu os inputs e o button. E quando eu clicar nesse botão, nós já vimos isso, a questão de eventos, eu vou definir o evento aqui na tag, poderia definir em JavaScript também, mas esse evento onClick vai executar a função clicou, lembrando que aqui eu tenho que especificar exatamente a função, então eu tenho que botar, eu tenho que executar a função, não é especificar a função, é executar a função. Só para lembrar, se fosse aqui, a gente colocasse o elemento, estou só esquematizando aqui, tá? O elemento
assim não vai funcionar, mas se fosse aqui, botasse on click, aí seria clicou, certo? Não vai funcionar porque esse button, mas a gente pode botar assim, ó, documents, veja, query selector, e aqui eu vou botar button, on click, clicou, vai funcionar também. Vou botar aqui só para mostrar a diferença. Pronto. Eu estou colocando essa função clicou, ela vai ser executada no on click desse botão. Claro, essa função não existe ainda, eu tenho que criar ela. Function, clicou, e aqui eu vou dar um alert, só para a gente lembrar. Clicou. Vamos ver se funciona. Alert, clicou. O que eu vou querer agora é ver se essas caixas de texto foram preenchidas. Se elas não foram, eu vou mudar a borda delas para vermelho. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, talvez dê para fazer com seletor, eu teria que pensar um pouco. Mas vamos fazer utilizando uns elementos de lógica de programação, utilizando for e if, como a gente já aprendeu, até para praticar. Novamente, talvez desse para fazer só com seletores. Teria que pensar um pouquinho, não sei, tem que pensar. Mas vamos fazer utilizando for e if. Primeira coisa, vamos pegar os elementos. Igual a document, query, selector, all. Vou pegar todos os input, botar aqui com aspas dupla, tanto faz, type igual a text. Vamos retornar os três, esses três inputs do tipo texto. E aí, como isso é uma matriz, vamos lembrar, o elementos 0 vai ser o primeira caixa de textos. Só para ter certeza disso, vamos dar um console log. Para quem está em dúvida, não veio porque elementos query selector all input. Faltou aqui uma coisa, pronto. Porque não veio novamente? Porque eu não cliquei e clicou, né? Tem que clicar em clicou. Pronto. Veio aqui o texto 1. Eu tive que clicar o clicou. Se eu botar elementos 1, vou clicar no clicou, veio aqui o texto 2. Se eu botar elementos 2, vai vir aqui o texto 3. E se eu botar elemento 3, vai vir aqui undefined, porque não tem. Então, agora eu quero varrer toda essa array. A gente pode utilizar o for para isso. Let i é um elemento de contagem, vai começar no 0, ele vai até elementos.length, que no caso vai ser 3, então i tem que ser menor que 3, então só vai até 2, certo? 0, 1, 2, e mais, que a cada rodada ele vai somar 1. Então vai primeiro passar com i igual a 0, depois i igual a 1, depois i igual a 2. Aqui dentro eu vou pegar elemento vai ser só um, como elementos i, certo? Como a gente viu. Se quiser ver que está funcionando, vamos dar um console log elemento. Cliquei, veja, pegou 1, depois pegou 2, depois pegou 3. Ele varreu essa array. Agora eu vou checar if se esse elemento, que é um elemento, value, que é o valor do texto, igual a vazio. Eu vou checar se o value, a propriedade value, que é o valor aqui dentro, está vazio. Se for, eu vou pegar esse elemento, vou dar o style dele, border. Eu vou dizer que a borda vai ser agora um px solid vermelho. Vermelho é FF0000. Certo? Então eu varri os três elementos e eu vi, esse elemento, o valor é vazio, se for, coloca a borda vermelha. Se não for, não mexe. Então vamos lá.
Eu vou recarregar aqui, enviar formulário, pronto. As três são vermelho porque os três estão vazios. Deixa eu recarregar aqui, agora eu vou colocar algum texto aqui, enviar formulário, agora só a segunda está vermelha, porque só a segunda está vazia. Então quis fazer esse exemplo dessa forma, para vocês verem que primeiro para ver a questão do seletor e segundo para lembrar como utilizo o for e o if, certo? Mas eu acho que tem como selecionar isso de uma forma mais simples. Eu vou fechar isso tudo aqui. Vamos fazer o seguinte, para praticar um pouquinho também. Document query select all, input, type igual, agora eu estou mudando, eu estou começando com aspas simples e botando igual a type igual a aspas duplas, não tem diferença. Type igual a text, e aí eu vou botar value diferente de vazio. Não, tem que ser igual vazio, né? Value igual vazio. Agora estou selecionando todos os inputs que o tipo é igual a texto e que a propriedade value é vazio. Até que parece bem simples. Vamos ver se funciona, certo? Eu estou pegando todos os elementos. Deixa eu ver se eu pego todos eles. Console log. Deixa eu passar aqui. Let's elementos. Vamos ver aqui. Clicou. Não pegou nenhum. Value igual a vazio. Deixa eu botar aqui especificamente value igual a vazio, value igual a vazio, value igual a vazio, ver se vai resolver. Agora pegou os três, eu tinha que explicitar que estavam vazios, pronto. E funciona também, né? Porque o valor está vazio. Se eu vier aqui colocar esse cheio e clicar em enviar formulário, bom, continua o valor vazio. Então não funcionou o que eu queria, porque ele não está alterando o value. Então, novamente, perdão, teria que pensar, não funcionou o que eu queria, talvez dê, mas a gente erra, a gente, quando não sabe fazer, a gente vai e procura no Google. Eu vou ficar devendo essa para vocês, desculpa. Teria que ir lá no Google e pesquisar, ou então pensar mais um pouco, mas eu acho que deu para passar o que eu queria passar e até a próxima aula.